agradecendo novamente as nobres palestrantes. Tenho aqui duas questões e um aviso. Um aviso da Tereza Penteado, do Movimento Resgate Cambuí, comunicando que os vídeos da audiência pública citada estão disponíveis no YouTube com o título Crise Hídrica MPE 20 e 21 de agosto de 2015, e dados sobre diarreia, estes vídeos da USP tem o link, se alguém quiser falar com ela. Eu conheço a Tereza, porque ela nos prestigia em todos os eventos. Pode levantar a mão, fazer um favor, Tereza, e se apresentar. Quem quiser aí maiores informações, Tereza está disponível. Eles estão subindo, eles não subiram ainda todos. Tá, mas até o término aí do seminário não acaba. Não sei. Senão... Tá? Mas aquela Tereza, quem aí quiser mais informação, ela está disponível. E duas questões aqui para as palestrantes ficarem à vontade. Acho que até dá para a gente pensar numa só, porque ambas são referentes ao Código Florestal. São duas, uma só está aqui nominada, a outra é anônima. Então quem é o Israel? Bom, sua pergunta aqui, né, começa por ela. Referente à reforma do Código Florestal, a criação das áreas consolidadas seria uma forma de legalizar o desmatamento? As alterações advindas da reforma do novo Código Florestal podem agravar a crise hídrica? E na sequência, que é a de baixo, quanto ao Código Florestal, acompanhei um caso do cotidiano onde construíram duas residências em APP, porém informaram que a Prefeitura permitiu. Neste caso, quem tem o poder de decisão? Eu respondo uma parte, você responde a outra, pronto. Na próxima, a gente gostaria de ter 2 horas cada uma, né? Bom, sobre o Código Florestal, o tão discutido, tão polêmico Código Florestal, eu brinco que na área de meio ambiente e alguns pesquisadores, nem se chama de Código Florestal, costuma-se dizer que é o Código Desflorestal, Código do Desmatamento, Código da Agricultura, enfim. Mas esse código, como bem colocado pelo Israel, trouxe não com esse termo, mas o que a gente sabe que é do que se trata, uma anistia para os usos consolidados em áreas de preservação permanente. Ele não usa o termo anistia, mas eu não consigo pensar de uma outra forma numa disposição que diz que os usos consolidados até julho de 2008, foi ontem, né? Até julho de 2008, os agro, silvo, pastoris, turismo e ecoturismo, turismo ecológico, ecoturismo, eles podem continuar sendo desenvolvidos em área de preservação permanente, portanto continue aí, é ilegal a ocupação, mas pode continuar, e para recuperar a APP vai ser de uma área bem pequenininha, só para não dizer que vai ser zero, tá? Então essas ocupações em usos consolidados tem sim que fazer uma recuperação, é mínima, tem recuperação, dependendo do tamanho da propriedade, que chega a 5 metros. Eu estava num evento ontem, justamente debatendo isso, né, e falava assim, olha, 5 metros, dependendo se você colocar 3 árvores, 5 metros. Né? Então, completou já recuperou, tá ótimo, continua lá com a sua atividade. Então, em razão desses usos consolidados, vamos e venhamos, 2008 é uma data de corte muito recente, né? Já tudo quanto é uso consolidado já deve ter acontecido nessa época, até essa época. Então, prestigiou-se quem não respeitou a lei, né? Porque não foram beneficiados aqueles que desmataram e ocuparam a área de preservação permanente em 1930. Né? Foram prestigiados aqueles que desmataram, inclusive, em 2007, né? Quando ninguém tinha dúvidas que existia um Código Florestal que determinava uma proteção de determinadas áreas, inclusive a reserva legal. Então, assim, consequentemente, ao dar essa anistia, ao permitir certos usos em áreas ocupadas irregularmente, com uma recuperação mínima da APP, só para inglês ver, então é claro que isso vai ter uma repercussão na nossa disponibilidade hídrica. Porque se um dos problemas de gestão que gera o colapso hídrico é o desmatamento das áreas de mananciais, das nascentes, e se o Código Florestal, de alguma maneira, fecha os olhos, valida, ou melhor, abre os olhos e lida bem com esses desmatamentos, então nós não vamos ter a recuperação que a gente gostaria. O Ministério Público
pode naturalmente fazer um tipo de pressão na hora de fazer os acordos, os TACs, né? Não, olha, eu não aceito isso aqui, se quiser fazer acordo comigo, você tem que recuperar uma área maior. E tem muitos proprietários privados que dizem, olha, 5 metros eu não vou conseguir nem ter água aqui para irrigar minha plantação. Eles sabem disso, né? Mas o Ministério Público pode até, eventualmente, engrossar no TAC. Mas o fato é que a lei está aí. E enquanto a lei não foi declarada inconstitucional, e há 4 ações diretas de constitucionalidade no Supremo já, mas sinceramente, eu não estou achando que elas vão ser julgadas tão cedo, tem uma lei ali. E aí, os juízes é que vão, no caso concreto, bom, eu vou entender que essas disposições são inconstitucionais, então eu não vou aplicá-las, eu vou aplicá-las porque bem ou mal elas estão na lei. Realmente a gente vai ver como é que o comportamento no judiciário vai se dar nesse sentido. E, enfim, sabendo, só para finalizar, que o Código Florestal diz que se o poder público entender que para preservar os recursos hídricos ele precisa aumentar essa área de recuperação, ele pode. Então, no mínimo, a gente tem que exigir, aumente essas áreas, já que o Código Florestal diminui, então o poder público pode, diante de uma situação emergencial como a nossa, procurar ampliar o tamanho da recuperação da APP. Bom, esse tema quase dá mais para a gente ter uma ampla discussão, que realmente, mas eu acho que basicamente o que a gente sempre sente é qual é o estímulo de se fazer, de se cumprir corretamente a lei, né? É sempre isso que os proprietários rurais, quando são chamados à regularização ambiental, colocam. Poxa vida, eu recuperei isso há muitos anos. Então, meu vizinho que não fez vai permanecer nessa situação porque ele tinha uma área consolidada. Todas essas questões e o próprio princípio de não retrocesso ambiental têm sido colocados, e estão numa ação direta de inconstitucionalidade ainda pendente de julgamento. Enquanto não ocorre esse julgamento, fica realmente essa situação de absoluta insegurança jurídica diante da situação. Por quê? Os proprietários rurais que tenham uma boa assessoria jurídica vão dizer assim, por que eu vou fazer um termo de ajustamento com o Ministério Público? Para quê? Por que eu vou aceitar se a lei está me permitindo manter a minha situação como está? Então isso vai muito da consciência realmente do proprietário rural, e se ele tem essa consciência, provavelmente ele não estará ali, talvez uma situação, ele vai assim, eu vou cumprir o que a lei me determina. E nesse momento, o que a lei determina? Inscrição no CAR, que já foi prorrogada por 2 vezes, quando na iminência do prazo, novamente se prorroga, E isso vai se arrastando. Depois da inscrição do CAR, nós temos uma situação que é justamente a análise desse material que foi produzido, a celebração dos planos de recuperação ambiental, que são os PRAs. É um conjunto de fatores que acontecerão em qual prazo, diante da atual estrutura que nós temos hoje nos nossos órgãos de gestão ambiental. Hoje, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, as agências da CETESB, a própria Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, extremamente fragilizadas por conta do baixo número de funcionários, de equipamentos, às vezes da própria capacitação para lidar, por exemplo, com esse sistema de georreferenciamento, que possibilitaria uma fiscalização muito mais efetiva. Nós temos cobrado, pelo Ministério Público, reiteradamente, o aparelhamento e a estruturação dos órgãos de gestão. Isso é uma necessidade urgente se nós quisermos ter um mínimo de política ambiental séria no nosso país. Nós temos termos de compromisso de reparação ambiental firmado há décadas que nunca foram cumpridos. E muitas vezes sequer isso está em diversos departamentos, sequer há um controle muito efetivo. Então são situações que, longe de querer imprimir qualquer desesperança, eu acho que assim, o registro é que nós temos que realmente pensar nos nossos caminhos. Nós temos que ocupar os espaços de participação e ter voz ativa e demonstrar nossa resignação com a continuidade dessa situação. O Estado de São Paulo tinha
uma rica oportunidade de reverter os retrocessos do Código da Lei 2.651. Não fez. Ao contrário, revogou a Lei Ivan Valente, que garantia a proteção do Estado de São Paulo dos nossos reservatórios. E a consequência disso tudo, talvez elas fiquem talvez à mercê da miopia administrativa, né, de muito do poder público, mas ela a longo prazo, a longo não, porque nós já estamos sentindo, nós temos, por isso eu comecei a minha palestra dizendo que nós não temos só uma crise hídrica, nós temos uma crise institucional, nós temos uma fragmentação de gestões que precisam ser coordenadas, que precisam ser integradas. A gestão, ela é descentralizada, ela é participativa. Nós temos que cobrar o direito ao acesso à informação, exercer controle social. Cada um de nós, na verdade, tem essa responsabilidade de ser um agente transformador e cobrar mudanças nas nossas instituições, que temos muito o que fazer, né? Quando a gente coloca o Poder Judiciário, como não, a ideia não é ser realmente, né, a cura de todos os males. O Ministério Público está tentando e tem muitos aspectos a reverter, a corrigir, para fazer valer o seu papel de cumprir e zelar pelos interesses da sociedade, porque é essa a sua função, né? De garantir o cumprimento da Constituição, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, do direito à saúde, o direito do consumidor, que é tantas vezes violado. E aí, por isso que eu sempre coloco muito, eu faço questão de todas as palestras colocar a questão da transparência, da informação e da participação social. Porque eu só acredito em transformação dessa nossa realidade, que tem demonstrado, eu acho que em todos esses quadros recentes, né, de tantas situações, a gente vê que é possível, muitas vezes, romper paradigmas. E a gente vê hoje, em Lava Jato, né, o quanto pessoas que assumem essa responsabilidade na sua atribuição, como juízes que têm atuado, conseguem reverter um quadro histórico de impunidade. Então, acho que era isso, não sei se complementou. Se alguma coisa a mais, estamos à disposição. Então, mais uma vez agradecendo, doutora Érica, doutora Alexandra, pela participação, aí os senhores estarem aqui conosco. Fazer então aí uma pausa e logo às 14 horas, doutora Camila volta com doutora Aline, doutor Rafael, doutor Jorge. Até mais.